invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos aqui, como todos os dias, falando em esportes para você. Sejam todos bem-vindos, juntos até meio-dia, com o timaço de Carlos Batista a partir de agora. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta volta a campo amanhã contra a Inter de Limeira, 16 horas, no Major José Levi Sobrinho. Macaca vem de 2 empates consecutivos no Majestoso e vai buscar reencontrar a vitória fora de casa. Dentro das 4 linhas, Alberto Valentim deve ter força máxima para escalar o time. O chileno Vicente Concha teve a documentação regularizada e pode estrear. O Guarani sofre gol no começo do jogo e acaba derrotado pelo São Paulo por 1-0 no Morumbi. Luciano marcou o gol da vitória logo a 3 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, a equipe de Maurício Souza chegou a ter a posse de bola, mas sem conseguir levar perigo ao gol adversário. Aos 31 minutos, Titi ainda foi expulso após dar uma cotovelada em Caleri e o VAR avisar a árbitra para expulsar o zagueiro. Em entrevista, Cafu diz que a seleção brasileira perdeu o respeito e é refém de Neymar. Abre aspas, ninguém ganha nada sozinho. Para o lateral do Penta, o motivo da seca de conquistas nos últimos anos é a total dependência de Neymar e diz que Brasil precisa de um técnico brasileiro, não estrangeiro. Há 25 anos, Rivaldo recebia o prêmio de melhor jogador do mundo, superando o inglês David Beckham e o argentino Batistuta. Naquela temporada de 98/99, Rivaldo conquistou a La Liga, Copa do Rei e a Supercopa da UEFA. Após perder o primeiro set, Djokovic sente lesão, é vaiado e Zverev vai à final do Australia Open. O ex-número 1 do mundo jogou o tempo todo com a proteção na coxa esquerda. Com isso, o sérvio perde a oportunidade de conquistar o 11º título do Grand Slam de Melbourne. Bandeirantes. 971021493. Estou aguardando aqui a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho a gente manda ela pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Paulista da Série A1, terceira rodada. Ontem, no Morumbi, o São Paulo venceu o Guarani pelo placar de 1-0. Ontem também, jogando fora de casa, o Mirassol derrotou o São Bernardo por 2-1.
O jogo entre Noroeste e Botafogo foi interrompido aos 40 minutos do primeiro tempo em função das fortes chuvas em Bauru. Será retomado hoje às 3 horas da tarde. Paulistão, amanhã, já quarta rodada, 4 da tarde, Inter de Limeira e Ponte Preta. No mesmo horário, Água Santa e Red Bull Bragantino. 6h30, Velo Clube Santos. Palmeiras e Novo Horizontino jogam 8h30. Este jogo vai ser na Arena Barueri. Mirassol e Português jogam às 4 da tarde. O jogo do Botafogo passou para as 18h30 contra o São Bernardo. Mesmo horário do clássico no Morumbi, entre São Paulo e Corinthians. 8h30 da noite no Brinco, tem Guarani e Noroeste. Já pelo Campeonato Carioca, ontem nós tivemos a vitória do Vasco sobre o Madureira pelo placar de 2-0. O Fluminense venceu a Portuguesa por 3-1. Boa Vista e Sampaio Correia empataram por 1-1. Amanhã, às 4h30, no Mané Garrincha, em Brasília, né? Tem Volta Redonda e Flamengo. No domingo, joga o Maricá e Sampaio Correia, Madureira e Fluminense, Botafogo e Bangu, Vasco e Portuguesa Carioca. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante, com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Continue mandando sua mensagem para cá de texto. Já já ela vai pro ar. Antes, Derby 209 no Paulistão 2025. Ponte Guarani. Vai ser dia 9 de fevereiro, 16 horas no Majestoso. Partida pela primeira fase da competição do Paulistão. Cobertura especial aqui na Rádio Bandeirantes. A história de um dos maiores clássicos do Brasil. As memórias sobre as disputas, a rivalidade, os gols, os números, os personagens e entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande jogo. Derby 209, Ponte Guarani, dia 9 de fevereiro de 2025, 16 horas. O jogo vai acontecer no Moisés Lucarelli. Acompanhe com a equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura. Acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados. Amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. E Cortag. Inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. O Gildo Neto tá perguntando aqui, bom dia, acho que o Bugre foi bem ontem, o que você achou? Só não gostei do resultado, mas o desempenho melhorou. Gostei, em alguns momentos eu acho que se caprichasse um pouco mais, o Guarani poderia ter feito um golzinho aí. O nosso Alexandre, sempre muito espirituoso, bom dia, o que vocês já acham do Aranha ser o novo goleiro do Mojimirim, pesando 170 quilos? Depois falam do Elvis. Eu não sei como é que ele vai fazer em termos de mobilidade, né? Ele tá cheinho mesmo. Eu tô me sentindo magro perto dele. Mas isso é um problema do jogador do Mojimirim. Acho que vai dar problema. Mas vamos aguardar e torcer para que dê certo. O Aranha é um grande cara. Apesar do resultado de ontem, eu gostei da postura do Guarani. Achei que seria goleado impiedosamente pelo São Paulo e comprometer emocionalmente todo o elenco. Ainda que, para mim, 2 jogadores ainda destoam do resto do grupo. Sarará e Bidu. Não que este já seja um grande time. Apesar da derrota, o time parece ter evoluído aos poucos. E aos poucos, o Maurício Souza parece ter conseguido dar um padrão tático e técnico ao grupo. Quem sabe com a expectativa de reforços, jogadores que venham para compor e completar o elenco. Vejamos como o time irá se comportar nos próximos jogos. Sidney. Eu acho que está subindo de produção. Tomara que continue assim. Hoje em Amparo, Ponte vence a Inter. Abraço, Matozinho. Bom trabalho aí, Matozinho. Boa viagem e cuidado na estrada.
CH, o Batata de Rio Preto, amanhã volto pro trabalho. E será que a direção da rádio não vai chamar o Gleger no cantão porque ontem chegou atrasado e ainda reclamando de novo que é longe para deixar o carro? O Gleger, ele é indisciplinado, né? A grande verdade é essa. No cantão, pelo RH, ele já foi chamado umas 10 vezes. Já perdi até a conta. Mas tomara que ele comece hoje, por exemplo, não apareceu até agora. Vamos ver. Daqui a pouco ele dá o ar da graça, né? É muito indisciplinado o seu Gleger. Amigo, com o resultado contra a Lusa, mostrou que você tinha razão. Time ainda pouco duvidoso, o treinador fez o que pode, porém não houve retorno dentro de campo. Sobre o Pedro Vilhena ter ficado no campo, isso não é informação, e sim especulação. Mas acho que deve haver alguma cláusula para ele jogar, amigo, porque é difícil, hein? E Valentim não é cego, e também não é doido, estranho manter ele no time. Danley, eu não tenho essa informação, mas ele tinha que ter saído do jogo. Ele jogou mal. Ele e outros jogadores, né? Não acho que a culpa do resultado do 0-0 tenha sido só dele, mas ele jogou muito mal. Sou bugrino e muito crítico. Assisti o jogo do Guarani ontem, até gostei do que vi. Jogar contra um público e os medalhões do São Paulo é bem complicado. Se não tivesse acontecido a falha no começo do jogo, jogamos pau a pau. Tem que melhorar no entrosamento e chutar mais. Um grande abraço, Donizete. É isso aí, Donizete. Deveriam colocar o jogo da Copinha como abertura do jogo principal no domingo à noite no Morumbi, independente de ser um dia depois da data de aniversário de São Paulo. Seria um feriado prolongado. Evaldo, é uma boa ideia. O Guarani até demonstra algum padrão tático, porém não consegue agredir os adversários. Eduardo do Jardim, Márcia. CH gostou, aí ferrou. O cara não jogou porcaria nenhuma. Tá bom, Wagner, eu não entendi para quem que você disse, mas eu entendi a crítica em relação ao meu comentário e tá registrado, sem nenhum problema, né? Discordar aqui é possível. Aqui tem democracia. O que não pode é ataque pessoal, né? Que nenhuma figura aí sugeriu que a gente não faz comentário honesto aqui. Mandei pro departamento jurídico e simples assim, vai responder na justiça, né? Você pode me acusar de qualquer coisa, ou dos comentaristas, mas falta de seriedade, falta de honestidade, né? E seriedade, não, desculpa, né? Mas discordar é absolutamente correto e eu respeito a discordância. Que campeonato carioca é esse que os grandes só jogam no Nordeste, Paulo Neves? É essa coisa que a gente não entende muito bem, né? Então, vi o Guarani ontem, time horrível, o Alexandre. Mas, Alexandre, o seu comentário a gente já sabe como é que é. Foi horrível, não, mas não dá para comparar com o São Paulo. Alexandre Balista, por onde anda o Tigrão? O Tigrão tá bem, com saúde, lúcido, tranquilo e volta segunda-feira, porque ele está de férias, né? Filho de Deus, afinal de contas. 11h44 em Campinas. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Acionando ele, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca volta a campo neste sábado, a partir das 4 da tarde, no estádio Major José Levi Sobrinho, em Limeira. O tradicional Limeirão pega a Inter, sequência do Campeonato Paulista. A Ponte que busca a reabilitação, né, CH? Aí o torcedor pergunta, mas Vladimir, como assim reabilitação? O time não perdeu na última rodada, mas foi um empate com sabor de derrota, aquele 0-0 com a Portuguesa. A Macaca, com 2 jogadores a mais durante todo o segundo tempo, não conseguiu furar aí o bloqueio, a retranca lusitana, e ficou apenas no empate. A Ponte, que ainda não perdeu no campeonato, tem 1 vitória e 2 empates, soma 5 pontos. Para o jogo contra a equipe da Inter de Limeira, o técnico Alberto Valentim pode mexer no time. Victor Andrade é um dos favoritos aí para assumir a posição no ataque como titular. Ele que já está quase que 100% fisicamente, né, no mesmo nível dos demais jogadores, pode ser a novidade no ataque pontepretano para o jogo de amanhã. A Ponte que empatou as 2 últimas partidas e o técnico Alberto Valentim pode mexer, não somente no ataque. O chileno Vicente Conte, zagueiro, teve a documentação regularizada, pode estrear
Ele é uma das principais apostas aí da Ponte Preta para o sistema defensivo. A Macaca, que venceu fora de casa o Novo Horizontino, empatou os 2 jogos que fez em casa, volta a jogar longe de Campinas, não tão longe assim, mas é fora, amanhã contra a Inter no Limeirão CH. Tá tudo certo. O Wagner, eu não falei o negócio da justiça pra você, é que teve um outro ouvinte, talvez você não tenha entendido ou pegado o que eu disse pela metade. Tem um outro ouvinte que acabou exagerando nas palavras e é isso que vai pra justiça. Agora, se você discordar de mim, você pode discordar quanto você quiser e criticar meu trabalho. Você é uma porcaria de comentário. Não tem problema nenhum. Agora, eu só não aceito que a pessoa diga que eu não sou honesto, entendeu? O meu trabalho aqui eu tento fazer da melhor forma possível, com seriedade, com critério, de maneira absolutamente isenta, não é? Então é isso. Agora, discordar, poxa, eu quero que você discorde todo dia, porque muitas vezes os ouvintes discordando, eu também estou aprendendo. Eu sou aqui um palpiteiro, como todo mundo aí, entendeu, gente? Tá tudo certo. A única diferença é que eu tenho a oportunidade de falar, e tem muita gente que conhece muito mais de futebol do que eu e não tem a mesma oportunidade, tá bom? Um grande abraço para você e obrigado pela mensagem. O Alexandre Balista está comemorando que o Tigrão volte segunda, ou vai voltar segunda-feira de férias. Estamos todos com saudades do Tigrão, tá bom? Falando em comentarista, Gleger Zorzin, dando o ar da graça. Chegando aqui, bom dia, Gleger, seja bem-vindo. Você até que enfim chegou, né, Gleger? Fala, Gleger. CH, um abraço pra você, um abraço especial aí pro amigo ligado na Bandeirantes. CH, deixa eu mandar um abraço especial aí ao meu companheiro, meu parceiro, pro Capucci. Capucci, tá tudo bem aí, né, Capucci? Um abraço pra você, viu? Você gosta, né, CH? E um abraço especial também pra minha querida amiga Cidinha, né? Desculpa as brincadeiras de ontem, viu, Cidinha? Um beijo grande no seu coração. CH, jogo importante para a Ponte, recuperar os pontos perdidos diante da Portuguesa jogando no Majestoso. Vai a Limeira enfrentar a Inter também que ainda não se encontrou, né, efetivamente na competição, poucos jogos ainda, mas eu estou confiante, eu acho que a Ponte tem tudo para conquistar um bom resultado e para mim, para que a Ponte possa recuperar. Você vê que jogou em casa 2 partidas, conquistou 2 pontos. O ideal seria, na minha opinião, pelo menos 4. Né? Se vencesse a Portuguesa, estaria hoje com 7 pontos, mas é claro que a gente sabe da competitividade, da dificuldade que é esse Campeonato Paulista. Você vê que a Ponte, mesmo com 2 jogadores a mais, não conseguiu vencer a Lusa jogando em casa. E agora, né, um páreo duro para enfrentar a Inter, que tem um treinador estrategista, um cara que tem uma boa leitura de jogo, e vamos ver o que vai preparar o Alberto Valentim. Espero ver a Ponte um pouco mais contundente na parte ofensiva, né, uma solidez defensiva, um meio de campo mais robusto, para que ela possa trazer aí uma vitória e quem sabe até mesmo um empate, viu, CH? Vamos ver o que vai acontecer, né? A Ponte tem time para ganhar da Inter. A Inter também está tentando se encontrar efetivamente. Vamos aguardar o que vai acontecer. Eu torço para que a Ponte faça um grande jogo. Não vai ser fácil. Não tem jogo fácil nesse campeonato. Mas a Ponte tem que compensar o empate em casa com a Portuguesa 0-0. Vai tentar ganhar da Inter, só que do outro lado também tem um time competitivo. E vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar o que vai acontecer, tá bom? E torcer para a Ponte fazer um bom jogo. Em Campinas, 11h50. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, permitam-me falar do Guarani. Bugre ontem jogou contra o São Paulo, lá no Morumbi, na capital paulista. Derrota 1-0, gol do São Paulo marcado no comecinho do jogo pelo Luciano. São Paulo ontem, pela primeira vez, teve aí praticamente a sua força máxima, contando inclusive com a estreia do Oscar no Campeonato Paulista. No entanto, mesmo com a derrota, o time do Guarani fez uma boa atuação, né? Fez um bom trabalho, atuou bem, em determinados momentos pressionou a equipe do São Paulo, mas acabou tendo o Titi sendo expulso no segundo tempo, dificultando a reação à busca pelo empate. Guarani que sofreu, portanto, a sua primeira derrota dentro desse Campeonato Paulista. No final do jogo, o técnico Maurício Souza concedeu entrevista. Ele fez uma análise sobre a partida e a derrota do Bugre para a equipe do São Paulo. Sem dúvida nenhuma que as duas coisas atrapalharam demais a gente, né?
A gente não contava com um gol tão cedo, mas me surpreendeu positivamente como a equipe recebeu esse gol, né? A gente não mudou a nossa maneira de jogar, a gente vinha com uma proposta de pressionar o São Paulo e tentar tirar os espaços dele, mesmo sabendo da qualidade da equipe. E a gente conseguiu fazer isso durante uma boa parte do tempo. É claro que eles têm muita força e quando eles chegavam sempre muito forte. Então eu fiquei muito feliz no que tange a parte defensiva da nossa equipe. E claro, no segundo tempo, eu acho que naquele momento um pouco melhor no jogo do que o São Paulo, conseguiu empurrar o São Paulo para trás, conseguiu chegar um pouco mais na área, e a gente teve uma expulsão que realmente comprometeu o final do jogo, né? A gente teve que baixar o bloco, já cansado, claro, o jogo bem intenso, mas a gente conseguiu segurar os últimos 15 minutos, claro que o resultado não é o que a gente queria, mas eu saí bem feliz com o que a equipe demonstrou, principalmente na parte de comprometimento. Palavras, portanto, aí do técnico Maurício Souza. O time do Guarani volta a campo agora no próximo domingo à noite. Partida contra o Noroeste, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai em busca aí da reabilitação. Mesmo com a derrota, o time está bem na tabela de classificação, lidera o seu grupo. Quer vencer no domingo para se manter entre os classificados à próxima fase do Campeonato Paulista ao final desta fase inicial, CH. Legal. Obrigado, Catarino, pelas suas informações. Eu não gostei do resultado, gostei de alguns desempenhos individuais e do coletivo. Acho que aos poucos o Maurício Souza está dando um padrão para esse time. Eu achei que a dificuldade seria maior. É verdade também que o São Paulo tirou um pouco o pé. Alguns jogadores ainda estão se condicionando fisicamente dos dois lados. Mas eu achei bem interessante o jogo. Esperava muito menos. Está no caminho, só que tem que conquistar os resultados, né? Ontem não é o campeonato do Guarani, né? A derrota é absolutamente normal e vamos ver na sequência, não é? Para ver o que efetivamente vai acontecer, tá bom? Gleger Zorzinho, agora comentando o jogo de ontem, São Paulo 1, Guarani 0. O Guarani foi derrotado pelo São Paulo e eu gostei demais do que vi, viu, CH? Enfrentou, encarou de igual para igual. Foi muito bem o Guarani, criando oportunidades em alguns momentos do jogo também, até para buscar o empate. Enfrentou um time na minha opinião, essa é a minha opinião, tá? Né? Um poderio técnico muito alto, muito forte, e isso às vezes é difícil, né? E o Guarani suportou bem, é que tomou o gol logo muito no início, né? 2 minutos de jogo, já toma 1-0, uma falha ali de marcação. Ainda o Guarani tentando se encontrar dentro do jogo ali, sabe aquele ajuste, hora que a bola rola tal, você já tem um ajuste aqui, outro ali, deu uma vacilada, tomou o gol. Então, se tivesse um pouco mais atento nesse início, né, eu acho que o Guarani poderia até ter trazido um empate sim para Campinas, que seria um ótimo resultado também. Mas a apresentação, o empenho, a dedicação dos atletas me deixou muito animado, né, surpreendeu no aspecto positivo, isso é importante. Então, eu tenho uma ressalva só para dizer do Maurício Souza, que foi quando ele tira o Giovani e coloca o Isaac, né? Não teria tirado o Giovani, acho que ele estava bem no jogo. Giovani também, que não concordou muito ali com a sua saída, mas também é a estratégia do treinador, deve ter treinado essa substituição aí durante a semana, né? Tentando evoluir num setor do campo. Mas, enfim, num contexto geral, eu acho que o Guarani foi bem, apesar da derrota. E está no caminho certo, a gente tem percebido, né, uma certa evolução, mesmo que seja mínima, mas o Guarani tem mostrado aí alguns pontos positivos e isso, já com 4 pontos, traz um alento legal para a torcida. Então fica aqui a minha opinião nessa questão de que o Guarani, apesar da derrota, fez um bom jogo, taticamente e tecnicamente falando, viu, CH? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta.
Paulista. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, destacando a vitória do São Paulo sobre o Guarani em jogo realizado na noite desta quinta-feira no Morumbi. Vitória do Tricolor pelo placar de 1-0. O único gol marcado pelo Luciano. No comecinho do jogo, aos 3 minutos, um público de um pouco mais de 28 mil torcedores. A arbitragem foi do Luiz Flávio de Oliveira. O Guarani de Gabriel Mesquita, Lucas Justin, depois Ian Henrique, Rafael Titi, que foi expulso, e Emerson, Matheus Sarará, Caio Melo e Giovani, depois Isaac, João Vitor, Rafael Bilu, depois Luiz Miguel e João Marcelo, depois Caio Dias. A equipe do técnico Maurício Souza. O São Paulo de Rafael, Igor Vinícius, depois Ferrarese, Arboleda, Alain Franco e Enzo Dias, Pablo Maia, depois Bobadilha, Alisson e Oscar, depois Ferreirinha, Lucas, depois Eric, Luciano e Caleri, depois André Silva. A equipe do técnico Luiz Zubeldia. Esta ficha técnica de 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani, terceira rodada do Paulistão. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana e voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser, às 11h30, com mais um Nossa Área para você.